Fala galera, beleza? Quadrinheiro velho. E eu sei que eu fiquei aí quase 2 semanas sem postar vídeo nenhum. Mal aí galera, mal aí. Tô triste, não tô feliz. Mas eu tive um bom motivo, estou me recuperando de uma cirurgia, está tudo legal, não é nada demais, mas eu resolvi me dar esse descanso e bola pro mato que o jogo é de campeonato. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o assunto que tá polemizando pra caramba aí. Star Trek Discovery é ruim? Se me permite sinceridade, eu te digo que não. Star Trek Discovery não é ruim. Mas para muitos fãs de Star Trek, tá difícil de reconhecer ele como Star Trek. Só uma pausa para te falar que não vai ter spoiler nesse vídeo, legal? Acho que isso é muito importante, então a sireninha, ó, a gente pode desligar, nesse vídeo não tem. Ao mesmo tempo eu aproveito essa pausa para falar para você, se inscreve no canal, deixa aquela curtida no final do vídeo se você gostar, porque isso ajuda a gente pra caramba! Star Trek Discovery, bom, é assim, eu não me considero um tracker, eu me considero um cara que gosta muito de Star Trek. E Star Trek pra mim ele tem algumas coisas que são especiais e diferentes dos outros seriados de ficção. Por exemplo, Star Trek, principalmente os trackers, né, eles se gabam de ser uma série que procura seguir fielmente as leis da física, seguir ao máximo possível. O que eu particularmente estranho bastante, porque as armas deles fazem barulho no espaço, existem explosões no espaço do mesmo jeito, desde o começo, desde a época da série de 66, né, da The Original Series, né, que é o nome que ficou agora. E cara, motor de dobra não existe, então, né, já cai meio por terra aí algumas insistências. Mas pra não ser chato aqui ficar tirando sarro de tracker xiita, porque existe, eu sei que existe também fã de Star Wars que é xiita, decenalta xiita, marvete xiita. Abre um parêntese aqui, só do cara ser chamado de marvete ou decenalta o cara já é meio xiita, né velho, cá entre nós. Então eu me perdi, mas enfim, vamos falar de Star Trek. Eu sou fã de Star Trek há um bom tempo, mas eu fui resolver assistir mesmo Star Trek recentemente. Eu estou acompanhando pelo Netflix, todas as séries estão lá, só lamento muito que não tem os filmes, né? Só tem um filme, e os filmes novos só tem 2. O mais recente, Star Trek Beyond, não tá lá. Também não tem os filmes clássicos da época do Kirk, nem os filmes clássicos da época já do Picard. Com exceção de um, que é o horripilante Generations, que tinha que ser apagado de alguma forma da história, porque é muito ruim. Esse filme é ruim mesmo. Mas Discovery é um pouco diferente. Discovery ele tem a essênciazinha básica de Star Trek, que é a parte de inovação, a parte de aventura, mas eles atualizam, trazem para os dias atuais, trazem para o atual momento que a gente vive no mundo, com a tecnologia que nós temos, com os efeitos especiais que nós temos, lembrando que esse filme se passa já na linha Kelvin. Se você não é fã de Star Trek, deixa eu te explicar o que aconteceu. Isso é rapidinho, tá? Vai ser só um resumo. Em Star Trek 2009 houve uma mudança na linha de tempo. Quando a nave dos Romulanos e a nave do Spock do futuro voltaram no tempo, eles alteraram a história através da morte do pai do Kirk. E ali mudou um monte de coisa. E a nave se chamava USS Kelvin. Então como se deu na data da morte dessa nave, da destruição dessa nave, a data da morte do pai do Kirk, e também o dia do nascimento do Kirk, ele tinha acabado de nascer, ele nasceu inclusive na nave de fuga, né, que eles estavam fugindo da explosão, né, e coisa e tal, acabou que esse nome é o que ficou. E aí o que acontece? Qual que é a repercussão disso? Tudo que aconteceu a partir do momento do nascimento do Kirk foi mudado na história. Então a gente tem tudo que aconteceu no passado até aquele momento, ainda vale, inclusive a série Enterprise. Mas tudo que aconteceu depois, inclusive a série de 66, Next Generation, Deep Space Nine, Voyager e todo o resto também mudou completamente. Então ficou como sendo a linha de tempo clássica e a linha de tempo Kelvin. Discovery se passa na linha de tempo Kelvin 10 anos antes do que aconteceu nos filmes que começaram a partir de 2009, que é onde conta a origem dessa anomalia temporal. Então Discovery ele tem uma pegada contrária em alguns pontos, né? É muito interessante, né? A gente tem uma pessoa que é humana, que foi criada pelos vulcanos, então ela tem toda a parte emocional humana, mas ela tem todo o conhecimento de ser criada como uma criança e até uma jovem adulta, né, como uma cadete, digamos assim, vulcana. Inclusive, o cara que adota ela é o pai do Spock, é o Sarek, né? E acabou dando uma mudada em várias coisas, né? Os uniformes estão diferentes, tem os Klingons na série, mostra o começo da guerra dos Klingons com os humanos, né? Com a
Frota Estelar, na verdade, que a frota foi fundada antes disso, né? Foi fundada, inclusive, o final da série Enterprise termina com a fundação da Federação Unida dos Planetas, né? Não é nem a fundação da frota, a frota já tinha antes. Por conta disso, os humanos se uniram aos andarianos, a mais uma turma aí, e formou a Federação dos Planetas Unidos. Tive dessa base porque eu sei que Star Trek é considerado uma série de velho, porque é uma série antiga. Muito embora eles venham atualizando várias coisas, tem muita coisa legal. Muita gente ouve falar, mas não assistiu ainda, porque tem muita coisa. É uma das séries mais antigas ainda no ar, nunca foi interrompida, seja através de novos seriados, seja através de reprises. Star Trek está no ar desde 66. Porque quando ela acabou a primeira vez, em 66, 67, 68, e 69 já começou a reprise. E desde então, ela sempre foi tratada dessa forma. Então o que incomodou muitos fãs, principalmente a fanzeira aí xiita mesmo, aquela coisa e tal, essas mudancinhas, né, que eu falei, nave, aparência. Então você tem a impressão de que as naves, inclusive a tecnologia, tudo, elas são mais avançadas do que as que aparecem no filme que se passa 10 anos depois. Isso incomodou muita gente. E várias pequenas sutilezas, né, como o comportamento de alguns personagens. A gente tem ali o primeiro motim em toda a história de Star Trek, e isso fica muito forte, inclusive isso é assumido como tema muito forte, muito importante. Mas tem vários pontos que são muito válidos. É uma série que, diferente da maioria das séries de Star Trek, que raramente você tem episódios contínuos, geralmente é sempre o conhecido como Monster of the Week, né? São episódios independentes, com começo, meio e fim, eventualmente uma história de fundo acontecendo, com exceção de Enterprise, que a terceira temporada inteira foi praticamente uma história só, e a quarta temporada teve vários episódios triplos, duplos, quádruplos, às vezes, dependendo do assunto, né? Mas o comum em Star Trek são episódios independentes, cada episódio é uma aventura. Eu gosto muito dos dois jeitos. Mas em se tratando, tá passando na Netflix, e se tratando de ser os dias atuais em termos de seriado, é assim que está sendo feito. Então Discovery traz isso pra gente. Discovery traz uma atualização. O pessoal brinca, né? Na verdade não é o pessoal. Eu brinco que Star Trek Discovery é como se fosse um All New Star Trek, sabe? Uma coisa assim. Que eles dão uma renovada, eles dão uma limpada em um monte de coisa, eles trazem um ritmo diferente, coisas bem diferentes, mas que você consegue facilmente reconhecer sim como Star Trek, a não ser que você seja um cara extremamente chato, xiita, aquele cara que é crica e tal, como se a obra fosse dele e não aceita mudança. Eu tenho pra mim que quando a gente tem dificuldade pra acertar mudança de certas coisas é porque a gente tá ficando muito velho. Eu tenho um pouco de dificuldade pra algumas coisas, eu também sou xiita em algumas coisas, não vai falar... Ah, Alan, você não tem essas coisas. Eu tenho sim. Mas eu acho que tem coisas e tem coisas. Neste caso, Star Trek não me incomodou. Então eu não critico o fã xiita que ficou incomodado. Eu só tô falando que pra mim realmente não incomoda. Se você não conhece Star Trek, eu recomendo que você assista Discovery. Porque Discovery você consegue assistir de maneira independente. Você não depende de conhecer toda a história de Star Trek. Você pode simplesmente começar a assistir Star Trek por Discovery, que isso não vai te atrapalhar. Você não fica perdido na história. Você não fica perdido sem saber o que tá acontecendo. Os personagens são apresentados. E com uma nova roupagem. Eu acho que é uma grande evolução Star Trek ter chegado a Discovery e eu espero que seja de bombar. Eu só assisti até agora, no momento que você está vendo esse vídeo, eu assisti até o terceiro episódio apenas e eu te digo que eles só melhoram. O episódio 1, o 2, o 3. Ele só vai crescendo e vai deixando a gente louco, com reviravoltas, com traições, com tudo que é legal, é moderno e sim, é diferente de Star Trek do que a gente está acostumado. Ainda assim, é Star Trek. E você já assistiu Discovery? Deixa o seu comentário aí embaixo, se você discorda, se você concorda, não tem importância, coloca aí. Pode tecer uma redação se você quiser, escreve tudo o que você acha sobre Star Trek Discovery, que eu quero saber. Legal? Vou ficando por aqui, deixa aquela tua curtida aí embaixo. Se não tá inscrito, se inscreve no canal, blá 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 blá. Um grande abraço, até o próximo vídeo, valeu!